Você já parou para pensar quanto custa a paixão pelo seu time? E eu não tô falando de todo o estresse, desgaste emocional e psicológico que um time pode causar, não. Tô me referindo realmente ao custo financeiro disso. Já que um torcedor pode gastar com ingresso, assinatura de TV, streaming, enfim. Ao longo do tempo, o futebol foi se tornando um negócio cada vez mais rentável e caro. Exemplo disso, a gente pode olhar para as Copas que aconteceram aqui no Brasil. Lá em 1950, o preço médio de um ingresso era de apenas R$40. Já na Copa de 2014, o torcedor que quisesse ver pessoalmente os jogos no estádio teria que desembolsar em média R$530. Mas não foi só os preços que mudaram ao longo do tempo. É uma série de processos que modificaram toda a estrutura do futebol, como esporte e como negócio, fazendo com que mudasse não apenas os valores, como também o perfil do público e a cultura de como torcer. Então eu te convido a assistir esse vídeo até o final. Eu sou Marcos Hoffman e esse aqui é o Visão de Jogo, buscando um olhar diferente sobre o futebol. É importante lembrar que o futebol aqui no Brasil começa como um esporte da elite, trazido por pessoas que tiveram contato com ele lá na Inglaterra e praticado aqui pela elite, principalmente por brancos também, e que acabavam excluindo camadas mais populares dessa prática. Com a popularização do futebol ao longo do tempo, cada vez mais pessoas torcendo, jogando, se inserindo nos clubes, brigando pelo seu espaço, acabou que o futebol se tornou parte da nossa cultura e se massificou. Só que com a mercantilização desse esporte, algumas experiências ligadas ao futebol estão se tornando cada vez mais exclusivas, cada vez mais caras e distantes da população. Então o futebol que começou aqui no Brasil como algo elitizado foi se tornando popular e pode voltar aos poucos a ser mais elitizado. Agora vamos entender um pouco mais como começou esse processo no futebol internacionalmente, nessa mercantilização do futebol que eu estou falando. A partir da segunda metade do século XX, com a formação de uma sociedade do consumo já em alta e também de indústrias da cultura, do entretenimento, surge ali também naquela época uma indústria do futebol. Isso tem um marco importante ali nos anos 60, quando o presidente da FIFA, Stanley Rose, negocia com a BBC os direitos de transmissão da Copa do Mundo, lá na Inglaterra. Depois também ocorre essa negociação na Copa seguinte, em 1970, com a Televisa. Que a gente conhece a Televisa aí pelo Chaves, a empresa que é lá do México, e foi negociado pelo valor de US$5 milhões os direitos de transmissão daquela Copa do México, um valor expressivo para o futebol naquela época. Ali já dava indícios de que a indústria do futebol ia se fortalecer cada vez mais. Em 74, o brasileiro João Avelange assume a presidência da FIFA e intensifica ainda mais esse processo, se articulando com empresas globais, expandindo esse negócio do futebol e ampliando também as transmissões com cada vez mais tecnologias. Sendo assim, a principal fonte de renda de muitos clubes já não era mais a bilheteria dos estádios, e sim a TV com os direitos de transmissão. Isso vai impactar também na lógica da estrutura dos estádios. Em 1889, acontece um episódio importante, a tragédia de Hillsborough, onde 96 torcedores morreram dentro do estádio do Sheffield por causa de uma superlotação. Claro que esse caso também foi devido a uma negligência das forças de segurança e do próprio estado, mas muito daquilo foi atribuído ao perfil e à violência dos torcedores. E para acabar com esses torcedores tidos como violentos, uma das medidas impostas após o relatório Taylor, feito pelo governo de Margaret Thatcher, foi aumentar o preço dos ingressos. 5 anos depois, em 1994, a FIFA adota o padrão das arenas multiuso, que a gente conhece aqui no Brasil. Foram construídos ou reformados 14 estádios, viraram arenas nesse modelo, então os estádios vão dando cada vez mais espaço às arenas a partir de 1994. E as arenas que visam uma modernização para atender não só o futebol, como toda uma indústria do entretenimento, inclusive com shows e tudo mais, mas que também tem uma série de pontos negativos, que mudam a cultura do torcer no estádio. E ao que eu estou me referindo com essa cultura do torcer? Vamos voltar lá atrás em como eram construídos os estádios mais antigamente, em que haviam muitos que inclusive podem ser chamados de super estádios, porque tinha uma capacidade altíssima, Maracanã com mais de 100 mil pessoas, e dentro desses estádios a setorização deles, a divisão dos espaços podia ser até um pouco classista, que acabava ali gerando espaços mais bem colocados e com até mesmo cadeiras para pessoas que pudessem pagar melhor, e havia um espaço conhecido como geral, para as pessoas ali que tinham menos condições, ingressos mais baratos, mais acessíveis, mas que tinham posições bem menos privilegiadas, uma visão ruim do campo, ou as pessoas todas ali aglomeradas, amontoadas, numa situação um pouco mais desconfortável. Só que, como era
que atendia as camadas populares tinha um papel importante e que acabou criando dentro daquele grupo uma cultura de torcedores que acabou se expandindo muito no futebol. Uma maneira mais efusiva, agitada, emocionada de torcer, que usa também de instrumentos, muitas vezes, né, bandeiras, sinalizadores, enfim. É uma cultura de torcer muito bonita que faz parte do Brasil, mas que não era muito bem aceita dentro desse padrão das novas arenas multiuso que a FIFA propôs em 94, proibindo muitas vezes artefatos que fossem levados para o campo, colocando cadeiras em todos os lugares, sem permitir espaços para pessoas ficarem em pé, né? Ficar em pé era considerado muitas vezes uma transgressão, algo que não era recomendado, então também batia de frente com esse hábito de torcer em pé, de, né, vibrar mais, era visto como que o torcedor devia ter um comportamento mais passivo e menos efusivo. O estádio, que poderia ser um lugar para descontrole controlado das emoções, como fala o sociólogo Norbert Elias, mas que acabou sendo moldado aí pelos padrões da FIFA, depois de todas as transformações que foram sofrendo na cultura e na indústria, para que o torcedor seja mais um consumidor do que realmente, né, esse personagem que participa ativamente do jogo. Felizmente, é possível verificar um processo de desarenização, como chama o Erlan Simões, em muitos estádios, inclusive aqui no Brasil, onde estão sendo retiradas as cadeiras atrás de um dos gols, por exemplo, o setor que as torcidas podem ficar ali em pé e torcer dessa maneira mais tradicional, como eu já citei. Mas as mudanças nas arenas não são apenas estruturais e culturais, elas são também financeiras. Um levantamento feito pela Pluriconsultoria mostrou que os times da Série A do Brasileirão em 2023 cobraram em média R$ 72 pelos ingressos mais baratos para os seus jogos. Não é difícil encontrar ingressos por mais de 100 ou até R$ 200, principalmente no caso dos ingressos para a torcida visitante. Isso fica claro quando a gente vê as bilheterias também dos estádios. Em 2023, a final da Copa do Brasil registrou as duas maiores bilheterias da história do nosso futebol. A ida e a volta das finais ali que aconteceram no Morumbi e no Maracanã, somando ali 24 e 26 milhões de reais. É realmente muito dinheiro, e essa receita, que é boa para os clubes, também pesa no bolso do torcedor. Ou melhor, exclui parte do torcedor, que se percebe justamente isso. Em jogos mais decisivos, mais importantes, finais, jogos com mais expectativa, acaba sendo cobrado um ingresso muito mais caro, que vai acabar deixando que boa parte do torcedor, e justamente às vezes aquele que mais acompanha, mais vibra e torce, fique de fora do espetáculo e acaba destinando ingressos para setores VIP, camarotes, pessoas que talvez não sejam torcedores tão fervorosos assim, e também, claro, aqueles que têm condições financeiras de pagar, têm direito de estar no estádio, né, obviamente, mas acaba deixando de fora uma camada importante da torcida e da população. Por outro lado, existem boas iniciativas, como o Fortaleza e o Bahia, que têm planos de sócio com desconto, né, total no ingresso a preços acessíveis para os torcedores. E também na própria Copa do Mundo aqui no Brasil, que haviam ingressos que a FIFA disponibilizava numa categoria específica para pessoas com deficiência, trabalhadores que estavam envolvidos na construção dos estádios, pessoas, né, de baixa renda, enfim. Existem boas iniciativas, mas ainda são exceção e não atendem, né, toda a parcela da população que precisa desse tipo de medida. Por isso é importante também a organização e a mobilização de torcedores em prol, né, dessas causas. Exemplos disso são na Europa, em que muitos torcedores brigam pelo preço cobrados, né, em jogos como visitantes, em que alguns clubes acabam explorando ingressos muito altos sobre as torcidas visitantes. Inclusive a FSA, que é a Associação de Torcedores da Inglaterra e de País de Gales, conseguiu ali pleitear, lutar para conseguir um teto de 30 libras nos ingressos para os visitantes, o que é uma baita conquista, né, para os torcedores, e que a gente deve também correr atrás de coisas parecidas aqui no Brasil. E se assistir o jogo no estádio tá cada vez mais difícil para os torcedores, o jeito é assistir de casa, pela TV, né? Mas isso também muitas vezes tá mais complicado, tanto pela questão financeira, como também pela questão de acessibilidade a pessoas que não estão tão familiarizadas com as novas tecnologias. Por muitos anos, a Globo teve praticamente um monopólio sobre os direitos de transmissão. Havia competições também na Band ou em alguns outros canais, mas era mais fácil as pessoas terem acesso a jogos na TV aberta. Mas com o crescimento das plataformas de streaming, com a lei do mandante, que permitiu uma flexibilização na negociação dos direitos de transmissão e uma série de mudanças nessas negociações aqui no Brasil e em todo o mundo,
Cada vez mais veículos estão tendo espaço para transmitir os jogos, o que é bom, né? Mais profissionais podendo, né, desempenhar as transmissões, mais variedade de opções, de canais, só que isso também acaba complicando muitas vezes na questão financeira, já que muitas plataformas acabam passando os jogos e você tendo que assinar diversos recursos diferentes. Em 2023, alguns dos principais campeonatos de futebol foram transmitidos por 14 veículos diferentes, o que pode ser um pouco pesado no bolso de quem quer assinar vários, né, streamings, vários veículos diferentes. Claro que também existe um avanço quando você tem transmissões de graça de vários campeonatos, principalmente os estaduais, mas a gente sabe que não é a maioria dos casos e que é difícil você assinar todas essas plataformas. O custo anual para assistir as principais competições europeias é a partir de cerca de R$ 570. Para as competições sul-americanas, esse valor anual é a partir de cerca de R$ 660. Mas para além dos custos, a questão do streaming tem uma dificuldade principalmente para quem não tem familiaridade com as tecnologias, especialmente as pessoas mais velhas. Existem muitos idosos que estão tendo dificuldade para acompanhar o seu time ou acompanhar os principais campeonatos, porque ele não liga mais na Globo ou na Band ver o jogo. Ele é obrigado a acessar uma Twitch, um YouTube da vida, ou ter que fazer uma assinatura no HBO Max para começar a assistir o jogo. Então é toda uma experiência diferente. Às vezes o jogo, inclusive, ele só vai ter acesso a partir de um computador ou de um celular e não mais na televisão. Olha que interessante esse depoimento de um idoso, o Álvaro Pereira, para a Folha de São Paulo. Pela manhã vejo na Folha de São Paulo onde vai passar o jogo. Se é no SBT, Globo ou ESPN da vida, não preciso de ajuda de ninguém. Mas se é, por exemplo, nesse Star Plus, eu nem sei o que é isso. Nesse caso, o problema não é exatamente instituições que estão explorando ou excluindo o torcedor, mas sim as novas práticas da modernidade que também acabam afastando algum público que precisa de ajuda, principalmente de nós mais jovens que temos familiaridade com isso, para fazer com que essas pessoas continuem participando e integradas ao futebol, que é a paixão de tantas pessoas. E um elemento fundamental para o torcedor na vivência do esporte é o seu uniforme e a camisa do seu time, que também tem o preço cada vez mais alto com o passar do tempo. O valor médio de uma camisa de time aqui no Brasil em 2022 foi de R$ 297, realmente bastante alto. Isso seria justificado por todos os gastos na cadeia de produção e distribuição desses produtos, já que poucas marcas têm fabricantes aqui no Brasil, também pela tributação, já que os impostos são de cerca de 35% sobre esses produtos, além também das marcas quererem tornar os uniformes grifes e assim para valorizar seu produto cobrando ainda mais caro. Uma alternativa bastante interessante que alguns clubes têm adotado são camisas populares, que têm ali uma qualidade um pouco inferior, mas que replicam a camisa original e tem um valor muito mais acessível. Mas quando a gente fala das camisas de time no Brasil, o que deixa elas realmente caras não é nem tanto o valor da camisa em si, mas sim o poder de compra do brasileiro, o que mostra como uma questão muito mais profunda da nossa sociedade. Se você fizer a conversão direta dos valores de reais para euros, a camisa de futebol no Brasil acaba sendo mais barata do que camisas na Alemanha, na Espanha e na França. Só que o nosso salário mínimo é muito inferior ao deles. O valor médio da camisa aqui no Brasil é quase 1/4 do salário mínimo, enquanto lá representa menos de 10%, muitas vezes até menos de 5%. E mesmo comparando aqui com a América Latina, nossa situação é bem complicada. Levando em conta a porcentagem do salário mínimo necessária para comprar uma camisa de time, o Brasil fica apenas atrás da Argentina e do México como camisa mais cara, na frente de todos os demais países aqui do continente. E com valores impeditivos, tanto na compra de camisas de time como no acesso às transmissões, uma das alternativas mais comuns é a pirataria. Você pode julgar ela como algo antiético, né, porque realmente ela é ilegal, mas acaba sendo alternativa para democratizar o acesso para muitas pessoas. Por mais complexa que seja a situação, isso é uma realidade. É fato que a pirataria gera um problema devido a todos os impostos que deixam de ser arrecadados por conta dela, né, deixando aí um rombo de milhões. E também, no caso das transmissões, né, quando você vai assistir ali por meios não legais, você também está exposto a questões ali digitais de segurança também, que você pode ter dados violados, etc. Só que essa muitas vezes é a alternativa que as pessoas têm para conseguir viver a experiência de torcer, que é algo muito particular da cultura e da emoção de cada um. Inclusive, olha só essa frase do Antônio Bispo dos Santos, o Nego Bispo, filósofo e poeta brasileiro que faleceu no ano passado. A favela precisa se especializar na pirataria de tudo o que for possível, a partir da tecnologia e da sabedoria do nosso povo.
Depois de discutir o acesso aos estádios, as transmissões, as camisas de clubes, é interessante falar da questão da participação do torcedor no próprio clube e como isso tem ficado distante, principalmente pela questão dos clubes empresa. Eu sei que é uma questão complexa e tem, né, os prós e contras do clube empresa, mas é fato que quando você vende o seu clube, o clube se torna uma SAF, você vende o clube para uma empresa, ele tem um dono, ele fica de algum modo mais distante do seu torcedor. Em um clube associativo, o torcedor pode ter um poder de votar no presidente que vai ser eleito, de mudar a diretoria que está ali presente, ou de até mesmo fazer parte da diretoria, ingressar no clube, ter uma participação ativa, né, no clube, naquela comunidade. Entretanto, a gente sabe a realidade dos clubes brasileiros que, mesmo sendo clubes associativos, acabam deixando os sócios muitas vezes de lado, né, o torcedor de lado, e privilegiam ali o interesse de poucos, acabam fazendo um clube muito fechado e distante mesmo do seu povo, mesmo que sendo uma associação e não uma empresa. Mas quando se torna uma empresa, aí não tem volta, não tem negociação, não tem meio termo. Realmente, a vontade dos donos é que há de prevalecer. O Brasil, inclusive, foi um dos que demorou para adotar os clubes empresa. Nos anos 90 houve um forte incentivo para que isso acontecesse, mas os clubes se resguardaram, preferiram, né, se manter distante disso, mas não pensando no seu torcedor, mas sim porque os cartolas queriam, né, manter o máximo poder para si. Também são estruturas que muitas vezes são maléficas ali para a democracia e para a sociedade do clube. Então é complicado, né, você avaliar que o torcedor pode estar distante da participação do seu clube, tanto numa associação civil como num clube empresa. Agora, resta aos torcedores se organizarem e batalharem por mais espaço, independente da estrutura do seu clube, para que possam ser realmente ativos ali nas decisões e nos rumos que o seu clube vai tomar. Inclusive, a maioria dos clubes nem tem uma participação efetiva da maioria dos sócios nas eleições. Eles acabam restringindo isso a um número muito pequeno de pessoas que tem que pagar uma quantia muito alta ou ter contribuições ali ao longo de muito tempo, ou serem escolhidos por pessoas apadrinhadas, etc. Então é complicado realmente aderir a essa engrenagem do futebol, o que distancia ainda mais o povo dele. O vídeo já tá bem longo, então vou tentar não me alongar muito nesse encerramento aqui. Quero agradecer quem assistiu até aqui e dizer que tudo que eu falei não foi só da minha cabeça, mas eu pesquisei bastante. Vou deixar as referências aqui na descrição do vídeo para você também poder ler e se inteirar ali, se aprofundar mais caso você quiser. Tem bastante matérias e artigos bacanas que eu li para tentar desenvolver esse vídeo da melhor maneira possível. Agradeço muito a sua participação e o principal recado que fica para finalizar é que o futebol pode estar ficando mais distante do seu povo, mais caro, mas existem alternativas para o torcedor se mobilizar, se organizar e tentar fazer desse lugar um pouco melhor, um pouco mais nosso, e é isso que eu espero que aconteça nos próximos anos, mesmo que a pequenos passos. Tamo junto, valeu e até a próxima!